de que eu ia começar a ler mangá, falaram pra mim, você precisa ler Anohana, vai mudar a sua vida. Aí eu fiquei tipo, será mesmo? E junto com isso eu ganhei os 3 mangás de Anohana e eu passei por muitos anos com ele na estante sem ao menos saber sobre o que se tratava. E como esse ano eu decidi que eu ia ler mais mangás e esse só tem 3, eu falei, por que não, né? Vamos começar a ler Anohana. Enfim, o que é Anohana? Anohana eu vou ler, porque é um nome muito grande. Ainda não sabemos o nome da flor que vimos naquele dia. Quando você vê esse título, você fica tipo, tá, e aí? Sobre o que é? Vamos? Comecei a ler e aí começa a história do Jintan, que ele não vai pra escola, que ele não gosta ali do que tá acontecendo, que a vida dele é meio medíocre e do nada ele começa a ver fantasma. Aí eu falei, história sobrenatural? Mais ou menos. E assim, é uma história bem curtinha, vale a pena ler. Agora, se você quiser assistir, também tem na Crunchyroll e é uma única temporada. Então eu não vou entrar tantos nos spoilers, mas vai ter alguns, né? Porque assim, o mangá, ele já começa a história falando que a Menma morreu e que o Jintan sofre ali por conta dela. E ele começa a ver ela e começa tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu tô vendo um fantasma? Será que ela realmente voltou? É um momento em que a gente reunir toda a nossa galera e entender o que aconteceu com ela naquele dia. E como tem toda essa pegada de alguém que morreu, e aí ele tá vendo essa pessoa que morreu, aí eu fiquei pensando, será que vai ter alguma coisa, algum lance de romance? Tipo assim, é um grupo de amigos que não se fala mais, de repente eles têm que voltar a se falar pra realizar o desejo da Menma. Eu fiquei pensando, putz, certeza que vai ter algum tipo de romance, porque talvez o Jintan gostasse de outra menina, ou a Menma queria que ele ficasse com uma das outras meninas. Só que a história vai indo pra um lado em que você realmente descobre que até existia algumas paixõezinhas ali. O Jintan, ele realmente tinha um sentimento muito grande pela Menma, e principalmente porque no dia que ela morreu, ele olhou pra cara dela e falou, não, eu não sinto nada por você. E por mais que tenha esses romancezinhos, na verdade é uma história sobre o luto. Como que cada um desses personagens vai lidar com o luto. Alguns lidam um pouco melhor, outros piores, mas todo mundo tá sofrendo. Só que eles acabaram se afastando e por conta disso, um não sabe que o outro tá sofrendo e não sabe o que aconteceu ou como foi que eles reagiram naquele momento. Então, o reencontro ali do grupinho deles, a maneira como que eles vão relembrando do que eles faziam junto, de como que era a Menma junto com eles e qual que era o grande sonho dela, porque basicamente eles se juntam pra realizar o sonho dela, que o espírito dela tá ali falando pro Jintan que precisa realizar esse sonho. E automaticamente ela realizando esse sonho, ela vai poder descansar, ou no caso dela ali, ela vai conseguir reencarnar em paz, digamos assim. Então, nesse reencontro deles, tem toda essa história de tipo, qual será que é o desejo dela? Aí tem a correlação à mãe dela também, que acaba meio que culpando os amigos pela morte da Menma. E aí você vai vendo toda uma evolução ali de personagem, toda essa amizade retornando, e se realmente, será que eles vão ou não conseguir realizar o desejo dela? Qual que era realmente o desejo? Porque no fim das contas, eles meio que não sabem, as coisas vão acontecendo e eles vão supondo que era isso. E sim, o ainda não sabemos o nome da flor que vimos aquele dia, tem uma explicação do que exatamente é essa flor. E é um tipo de história que vai te fazer chorar, ou porque você vai lembrar de alguma situação na sua vida, ou porque você vai entrar muito na história deles e você vai se emocionar com o fato de como cada um deles está sofrendo. E assim, eu me senti emocionada principalmente no final com a história. Eu imagino que o anime, então, que deve mostrar um pouco mais detalhado algumas situações de como que foi acontecendo, vai te emocionar um pouco mais. Então, se você, assim como normalmente eu, tem um coraçãozinho de pedra, deixa o papelzinho do lado, porque você vai chorar de qualquer jeito, tá? Enfim, agora que eu terminei o mangá, eu vou lá assistir o anime e passar pra outro mangá, porque agora virou um vício, aparentemente. Mas e você? Já leu Anohana? Já assistiu? Eu gostaria muito de saber em qual momento que você chorou. Foi no começo, no meio, no fim ou o tempo todo? Então, até a próxima!